Tava fazendo meu cafezinho aqui no consultório. Eu estou aqui para fazer a nossa live. Que bom que você tá aqui. Fico super feliz. Eu quis propor esta live porque nós estamos no começo do ano, né? Segundo dia do ano. Oi, Lucas. Estou muito feliz de você estar aqui, viu? Deus te abençoe. Faz seu cafezinho aí também. Vamos conversando. Feliz ano novo, amigo. Nossa, o Lucas é uma pessoa muito abençoada, sabia? É um cara fantástico. E sim, que bom que você gostou da ideia, Lucas. Na realidade, eu quis fazer essa live eu acho que é começo de ano, né? E começo de ano a gente normalmente faz uma retrospectiva do ano que passou, o que a gente espera desse ano que tá chegando, que já está iniciado aí. E a gente comemora, relembra a importância da saúde mental, que devemos cuidar dela. E começando o ano a gente precisa cuidar bastante da saúde mental, né, Lucas? E para quem me conhece, para quem sabe um pouquinho da minha história, sabe que eu vivi uma depressão muito forte e eu gostaria de compartilhar um pouquinho esta jornada com vocês que vão estar aqui hoje ou vão assistir depois, para ver que realmente não tirar essa questão do romantismo, da questão de ser algo, não se deve falar, do tabu, que saúde mental nós não devemos falar a respeito dela. E eu não concordo com isso, porque a saúde mental, ela deve ser sim dado luz a ela, porque tem muitas pessoas sofrendo em silêncio. Então o Janeiro Branco convida a gente a lançar este olhar, um olhar para dentro. E hoje eu não falo como alguém que venceu tudo. Eu sou um ser humano como você, como qualquer um que está aí na jornada, enfrentando os desafios. E por isso quero também ajudar, te alertar a algumas ideias que você pode seguir para ter uma melhor qualidade de vida, para ter uma qualidade de saúde mental e que possa, a minha experiência, aquilo que eu vivi, possa te ajudar de alguma forma. Então, eu quero começar aqui colocando para você, eu fiz um roteirinho, uma colinha aqui, que eu acho que é importante não perder nada do que eu quero contar. Eu comecei em 2022 com sintomas severos de depressão. Naquele momento da minha vida, foi em outubro, naquele momento da minha vida eu estava assim, com uma agenda cheia no consultório, eu estava com grupos de supervisão, supervisionava alguns psicólogos, fazendo muitas atividades. E chegou um determinado momento que eu falei assim, não aguento mais. Eu faço tudo isso, estou ajudando muitas pessoas, estou fazendo muitas coisas, mas eu não estou bem. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não estou bem, perdi o sentido da vida, perdi o sentido, a alegria de viver, de fazer as atividades. Por mais que eu recebesse feedback das pessoas que eu estava ajudando, o quanto estava sendo bom. Mas sabe quando parece que aquele brilho vai embora? Esses são os primeiros sintomas da depressão. Não tem vontade de levantar, não tem vontade de interagir com as pessoas dão feedback e você não acredita, muito cansada, não consegue traçar planos para o futuro, tudo que pensa, você, eu não quero mais, não faz sentido para mim. Conclusão, em outubro eu estava assim, na pior fase da minha vida. Cheguei até sim ter ideia suicida. A hora que eu comecei a ter ideação suicida, eu falei, nossa, a situação tá grave. Então assim, até você ficar triste e tocando, ter altos e baixos, eu tava driblando. Mas na hora que eu vi que eu estava colocando em risco a minha vida, eu falei, eu vou precisar procurar um profissional. E foi quando eu entrei com medicamentos, fui procurar um psiquiatra, entrei com medicamentos para poder dar uma ajudada. Reforcei minha psicoterapia e aí comecei a trilhar mais profundamente a jornada de autoconhecimento, para entender o que estava acontecendo comigo, porque minha vida estava perfeita, relacionamento bom, família bem, muito trabalho, ajudando muitas pessoas, mas aquele vazio, aquele buraco e aquela exaustão, aquela falta de sentido que não acabava nunca, eu não sabia o que era. Então,
Melhorava um pouquinho, a hora que via estava ruim de novo. Melhorava um pouquinho, estava ruim de novo. E daí eu fui, só que como uma psicóloga e como desde menina sempre gostei muito de estudar, então tudo que você me fala, eu falei, não, mas aonde está a teoria, onde que isso está fundamentado, eu quero aprender isso daí que você aprendeu e que fez bem para você. O que eu fiz? Eu fui buscar uma formação. Eu falei assim, tô mal, mas eu quero buscar algo que eu possa me alimentar, me trazer recursos, ferramentas para mim. E eu vou buscar para ver o que essa nova teoria tem para me ajudar. E fui buscar uma formação que é do método da Louise Hay. A Louise Hay foi uma pessoa referência no mundo aí em autoconhecimento, uma pessoa que teve uma jornada muito desafiante e que criou algumas técnicas que favorecem o autoconhecimento e principalmente a gente aprender a se amar. A proposta maior dela vem com o ensinamento até de Jesus, que é aprender a se amar, a se dar valor, a trabalhar a sua autoestima. Como pode? Naquela época, em 2022, nós estamos em 2025, estava com 30 anos de formada, 30 anos trilhando aí, atendendo pessoas, mas mesmo assim estava vivendo esse desafio de necessitar de algo mais para me colocar sentido na vida. E fiz essa formação em dezembro. Foi assim, um refrigério para minha vida. Eu me senti melhor, saí melhor lá, saí com muitas ferramentas. A principal ferramenta eu usei muito, fiz com muitas pessoas, que foi a técnica do espelho, que trabalha essa questão do autoamor, da autoestima, assim, uma metodologia de 21 dias com o espelho, que realmente ele traz transformações, quando parece tão simples, tão banal, mas se a gente tem a disciplina, a gente percebe o quanto isso dá uma mudança na nossa vida. E na minha também deu. Então, em dezembro, eu fui lá, fiz essa formação também. Mas eu quero voltar um pouquinho antes, que também por ser muito intelectualizada, quando eu comecei com a crise muito forte da depressão, eu fui buscar justificativa. Ah, deve ser porque eu tô na menopausa. Ah, deve ser porque eu tenho hipotireoidismo, que eu tinha um diagnóstico na época disso, que hoje eu não tenho mais. Ah, eu acho que deve ser do lúpus, que eu tenho um lúpus, então deve ser a crise do lúpus. Então assim, fui buscar 1000 respostas e com isso 1000 tratamentos para poder ir sanando, limpando, porque eu não queria estar naquele cenário. Fui nessa formação do Louise Hay, saí bem, saí energizada, mas ainda sabe quando tem aquele, mas não tá tão bem assim, algo ainda não tá legal. Tá aprofundando na psicoterapia e investindo no exercício físico, que é fundamental, gente. Saúde mental sem prática de exercício físico é nula. É fundamental você ter uma prática de exercício físico, porque ela realmente vai liberar endorfina. É muito chato, no começo é chato, mas quando você vai, a hora que você sai de uma atividade física, você vê o quanto te faz bem. Então daí fui trilhando, fiz essa formação da Louise Hay, já comecei a aplicar o método, porque eu sou muito pragmática, eu aprendo e já quero aplicar. Aquilo que faz bem para mim, eu gosto de levar para os meus clientes, porque se faz bem pra mim, de repente pode fazer bem pra você também. Quer conhecer? Então assim, eu vou trazendo coisas novas. Por isso que eu tenho muitas formações, muitos estudos. Porque primeiro eu aplico em mim, porque ninguém dá aquilo que não tem, para depois oferecer para o outro. E nisso eu vou buscando mais e mais ferramentas. Isso é muito importante, né? E quando eu me rendi a um tratamento médico, é porque assim, só essas técnicas não estavam ajudando eu sair da crise. E aceitar, tomar um remédio no momento que você está no fundo do poço não é sinônimo de fraqueza. Muito pelo contrário, é sinônimo de coragem, de humildade, de saber, ufa, eu preciso aqui. É por um tempo? É por um tempo, mas eu preciso desse tratamento. Então acho que fica a dica aí. Se você está passando por sintomas severos de depressão, não hesite de buscar um médico, entrar com medicação. Porque você vai driblando, tem hora que você entra num poço muito grande. E se você não é da área como eu era, você corre um grande risco de ter atitudes muito drásticas na tua vida. Então, como eu era, eu fui buscando tudo que eu tinha na minha bagagem, ferramentas. Até falei assim, não dá mais, eu preciso entrar com medicamento. E entrei e fui fazendo as outras coisas. Então fiz essa formação da Louise Hay
Iniciei uma outra formação que se chama Experiência Somática, que ela vai trabalhar sobre as marcas emocionais, os traumas emocionais que ficam gravados no corpo e como você pode liberar e tratar esses traumas. Fui fazer essa formação também e isso também me trouxe muitas respostas, mas não todas as respostas. Daí fui percorrendo, fui investindo em psicoterapia, fazendo o tratamento médico, fazendo os exercícios, usando os recursos, as técnicas do método da Louise Hay, que me ajudou muitíssimo, enfatizando cada vez mais nos meus estudos e continuando a vida. E o que aconteceu naquele momento, lá em outubro para lá? Eu parei com as minhas supervisões, porque diminuí meus atendimentos. Na época eu fiquei com uns 3, 4 atendimentos, só pessoas assim que eram casos tranquilos e que eu abri, que eu estava com depressão, mas não quiseram sair do encontro semanal comigo. Eu continuei com essas pessoas, mas eu não podia naquele momento continuar abraçando novos casos, sendo que eu não tinha para dar. Eu precisava me cuidar, me priorizar. Isso é muito importante. Às vezes a gente tá mal, a gente quer rasgar, tirar mais coisas da gente, tirar. Isso não é digno conosco e com o outro, porque o outro tem que receber o melhor da gente, não a gente rasgado, não é? Então isso é importante, principalmente para os colegas psis aí. Tem que ter essa cautela, tem que ter esse respeito com o outro, né? Fiz esse trabalho, daí em seguida continuei com essa formação, que eu já estou na última etapa da formação do método da experiência somática. Ainda uso sim muitos recursos do método da Louise Hay na minha vida, nas vidas das pessoas que eu tenho interface, porque assim, são técnicas muito simples, porém muito poderosas, então eu recomendo. E o que eu comecei a perceber? Eu cheguei num ponto assim, controlados sintomas físicos, com esses recursos, mas com uma sede muito grande de algo mais. Tem algo mais faltando para minha vida. E eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada, sabe? Sempre uma pessoa que acreditou muito em Deus, em Jesus. Eu falei, eu preciso trabalhar minha espiritualidade. Eu preciso entender, eu preciso de algo mais que esse terreno não me responde. Então, entrei nessa jornada mais profunda da espiritualidade e fui caminhando, fui associando também tudo aquilo que eu estava vivendo. A Louise Hay fala muito da espiritualidade também. Daí eu fui buscar mais uma formação que fazia uma interligação com a espiritualidade, que foi a pós-graduação em transpessoal, que trabalha bem essa questão da espiritualidade na tua vida e nas relações com as pessoas. Comecei a minha formação lá em Nazaré Paulista, isso foi em setembro de 2023, isso um ano depois, comecei essa formação. Foi importantíssima, entrei em contato muito profundo com a meditação, com o estado de presença, assim, com aquele lugar que é maravilhoso. Quem não conhece, vale a pena só ir conhecer. Nazaré Paulista é pertinho daqui, então que é o espaço, como que chama lá? Ai, não me recordo o nome do espaço, mas fica em Nazaré Paulista. Depois, se vocês quiserem mais especificamente, eu até posso passar para você no particular, me manda um privado. Mas é um lugar que vale a pena conhecer, nem que for só para ir passear. Vivi um ano perfeito lá, muito bom. Um mergulho na espiritualidade, em técnicas da transpessoal. E pense, acompanhando ainda o tratamento, terapia, exercício, fazendo e acontecendo, as coisas acontecendo na minha vida. Mas daí eu comecei a perceber o quanto que me incomodava as técnicas, não na transpessoal, principalmente em cursos da área da psicologia, o ter que ficar abraçando as pessoas. Eu sou uma pessoa carinhosa, mas eu não sou muito de ficar, sabe, agarrando, do toque. Eu falei assim, nossa, deve ser algum trauma, deixa eu ver se eu tenho algum trauma do toque, alguma coisa. Eu fiz muitas varreduras e não achava, mas eu sentia que me incomodava aquela questão. Eu saía exaurida de um encontro, de um final. Normalmente o módulo começava, acho que era na quinta-feira, terminava na sexta não, no domingo. Eu saía cansada. Em vez de muitas pessoas falam que sai revitalizada quando tem abraços, confraternização, para mim confraternização com muitos abraços, eu saía exaurida.
Por quê? Eu vou explicar lá pra frente pra vocês o porquê que isso acontecia comigo. Isso me deixava incomodada. Por quê? Porque a exaustão me remetia à depressão. Então, putz, estou eu mal de novo. Ai, meu Deus, estou eu aqui, não estou legal. O que está acontecendo de novo? Já tomei remédio, estou indo e vindo. E toda vez que eu saio, tem muitas atividades, eu volto mal de novo. O que está acontecendo? O que estava acontecendo comigo, né? Daí você pode até perguntar assim... Por que você colocou esse incômodo no outro? Por que você não colocava limite? Por que eu não colocava limite de, não quero abraçar, não vou fazer isso, já que eu já tinha percebido? Porque eu não queria me sentir e ser vista como a esquisita. Então, assim, você se força a se adaptar para ser aceita no ambiente. Isso é muito complicado, porque isso gera sofrimento. E você vai entender o porquê que eu vou falar daqui a pouco, numa outra descoberta que eu tive nessa minha jornada. Então, assim, eu lembro que desde menina, eu sempre fui muito chorona. Muito chorando. Saí em eventos, a hora que vi a Renata tava chorando e lá deprimida. Que coisa chata, porque eu também me sentia chata. Mas era meio que instintivo. Eu sentia aquela angústia, a hora que vi eu tava chorando, não entendia o porquê, tava cansada e passava. Então assim, eu aprendi desde pequena a fazer o que a gente chama de masking, de ter uma adaptação ao ambiente, ao social. Então, de ser simpática, de estar ali. Só que em determinados ambientes, quando o estímulo é maior, isso causa mais exaustão. Então, depois de passar aqueles momentos agradáveis, onde eu me adaptei, foi até legal, as pessoas foram receptivas e eu vivi momentos bons, eu saía chorando, exaurida, cansada e ficava 2 dias meio para baixo. E sempre interpretando, é depressiva. É depressiva, até entrar num buraco que eu entrei lá em outubro de 2022, que precisei entrar com medicamento. Por quê? Porque foi escalando, sempre usando máscaras. Não, máscara não é falsidade, gente, isso é muito importante vocês entenderem isso, que é uma forma de se adaptar porque quer ser aceita, quer estar naquele lugar que também acha legal, mas que acaba sendo um desafio muito grande. Vocês vão entender o porquê. E daí daqui a pouco eu vou voltar nesse tema aí. Daí a hora que eu comecei a perceber muito, 1 ano depois dessa formação da transpessoal, que estava incomodando demais, o que eu fiz? Eu cancelei meu curso na transpessoal. Eu falei assim, eu não aguento mais, eu falei assim, eu não vou mais participar, não falei o porquê, falei que era por motivos pessoais. Esta foi a única formação, eu tenho, acho que hoje, 12 especializações, mestrado e doutorado. Mas a transpessoal foi nesse momento da minha vida, isso em 2024, que eu falei assim, não, eu não vou me sujeitar a um lugar que está me fazendo mal e eu não estou entendendo o porquê. Então, me fazendo mal no sentido, não do curso em si, mas de sair cansada nesse domingo por conta das atividades de confraternização do domingo, que tinha muito abraços. Grava isso, muito abraços. Cancelei o curso da transpessoal e comecei a aprofundar o meu entendimento na psicoterapia. O que estava acontecendo que eu não estava conseguindo me socializar? Que um detalhe aqui, a pandemia trouxe muita tristeza. Para mim também trouxe tristeza. Nossa, eu peguei uma água e é com gás. A pandemia, onde precisava ficar atrás, só aqui na interface social, eu passei muito bem. Foi um momento que eu fiz mais cursos, um momento que eu fiz mais interações e que eu tive mais atendimentos. Por quê? Porque não me demandava muito a interação social. Sair de casa, eu ter que me aprontar, eu ter que encontrar com pessoas, eu ter que fazer um monte de interfaces. Mas você vai entender o porquê daqui a pouco. E daí a minha psicóloga levantou a hipótese que eu poderia estar com fobia social. Não tenho fobia social. Eu não tenho fobia de encontrar com as pessoas. Eu não tenho sintomas de evitação de encontrar com as pessoas. Lembre-se, eu tinha desgastes, sintomas de excesso de cansaço, que começou a levar a uma percepção de falta de propósito na vida, de não encontrar nada. E eu falei, nossa,
foi escalando e entrei num quadro severo de depressão, ok? Mas até aí dizer, depois que eu já estava estabilizada, já com um monte de ferramentas, mas cancelando um curso porque eu me sentia bem pós-eventos, com muitas confraternizações, muitos abraços, dizer que a fobia social não era. Mas, e a gente conversou isso na minha sessão de psicoterapia, não era. Aí eu comecei, assim, você acha que é a obra de Deus, né? Começou nas minhas redes sociais a aparecer muito posts de pessoas com autismo. Muitas pessoas falam que isso é moda, virou modismo, né? Mas começou a aparecer muitas pessoas trazendo as características de uma pessoa com autismo nível 1. Eu falei, meu Deus, mas essa sou eu. Meu Deus, mas eu sinto isso. Porque o autismo, o TEA, é um transtorno de neurodesenvolvimento. O que quer dizer neurodesenvolvimento? Você apresenta a essas características desde a tua infância. E lembra que eu falei que desde menina eu fui muito chorona, muito melancólica, não ficava muito com as pessoas, excessivamente apegada à minha mãe? Eu comecei a ver assim, não, peraí, mas eu acho que eu tenho isso. Não, mas isso daí eu também tenho. Daí começaram a falar, nossa, o autismo também ele vem muito acompanhado de ser hiperfocado, com superdotação. Mas isso eu tenho, olha quantos estudos eu tenho. O meu hiperfoco é comportamento humano, o que eu estudo, o que eu tenho de conhecimento. Mas eu tenho isso aí também. Daí vi psiquiatras que tinham esse diagnóstico, médicos com esse diagnóstico, psicólogos com esse diagnóstico, e falando das características. Mas peraí, eu preciso ir buscar esse diagnóstico também. E isso aconteceu, acho que foi final de 2024. Foi final de 2024. Eu anotei as datas aqui, por isso que eu tô olhando. Fui buscar uma avaliação neuropsicológica com uma equipe de psicólogos e depois uma avaliação com um psiquiatra, que é especialista em autismo, e vem o diagnóstico do autismo nível 1 de suporte. Falei, puxa vida, ali respondeu todas as minhas perguntas. Respondeu as tristezas, os choros que eu não entendia porque eu tinha tanto choro, o incômodo no contato físico, eu não entender dei um exemplo tão clássico dessa questão de piada, que eu nem vou falar aqui, quem me conhece pessoalmente me pergunta dela, que depois eu vou contar, porque ela é até um pouco polêmica, mas assim, de não entender. E o que acontece com quem tem o autismo nível 1? Por isso que ele tem dificuldade de ter turmas de grupo, porque você não tem a desenvoltura da comunicação. Embora eu seja uma comunicadora, mas quando está em interação social, você não tem toda a facilidade que quem não tem esse diagnóstico tem. De faz uma piada, interage, de consegue colocar. Não, eu fico, quem tem um espectro autista, a pessoa fala, você entende literalmente o que a pessoa está falando. Então, se falar indireta, se falar brincando, eu vou entender que é verdade. E vou levar para frente como verdade. Ontem mesmo teve um episódio em casa com os amigos do meu filho, que um moleque falou, um dos amigos dele falou uma frase e eu entendi como verdade. Mãe, tá brincando. Assim, puxa, não tinha percebido, eu não percebo. Mas não é porque é lesado por isso. Não, é a questão de como o cérebro do autista recebe os estímulos do ambiente. E lembra dos abraços? E lembra de muitas atividades? Estas coisas que são normais para as pessoas que não têm diagnóstico, para nós que temos, é muito. E se eu não identifico isso, eu vou escalando e vou ficando mal, que é o que eu fiz minha vida toda. Fui interpretando isso como sou depressiva, tô mal, perdi o sentido da vida, e na realidade eu só precisava entender que os estímulos externos precisam ser mediados por mim. Eu preciso aprender, e já aprendi, a ter técnicas de autorregulação, que foi o que me ensinou também. Eu esqueci de contar que eu comecei a fazer yoga, o yoga também voltado à experiência somática, que dá ênfase no corpo e traz muitos recursos de autorregulação neurofisiológica. Então, por exemplo, Renata, então não pode participar de nenhum evento social com muitas pessoas, ter muito abraço? Não é isso.
Hoje eu sei que se eu for ter um evento, eu tenho que me programar, que no dia seguinte não dá para mim colocar outro evento. Não dá para mim exagerar de demandas para mim no dia seguinte. Porque senão eu não vou aguentar. Senão eu vou deprimir. Por quê? Porque eu vou deprimindo toda vez que os estímulos são maiores. O cérebro do autista, ele funciona diferente. De que forma? Nós normalmente estamos aqui, estamos recebendo estímulos. Eu percebo quem entra, quem sai, quem cumprimenta, quem não cumprimenta, se tem pessoas na sala ou não, como qualquer outra pessoa. Para o cérebro do autista, eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou ouvindo o ruído do ar-condicionado. Eu ouço quando um elevador passa ali. Os estímulos, ele vem com mais força. Ele não é filtrado. Então imagine o impacto correndo o tempo todo vindo em você. Se você não tem um recurso de se autorregular, você vai ficando mal. E no meu caso eu ia ficando mal e eu interpretava como o quê? Como depressão. E daí, como depressão, tá mal, preciso do remédio. Então eu vou caindo. A hora que eu entra numa doença crônica, né? Você fica de uma certa forma meio que patologizando tudo. E na realidade não é nada disso. Por quê? Autismo não é doença. É um modo de funcionar diferente. Que se você conhece, você busca um recurso para você melhorar e se autorregular. E evitar situações. E quando está em situações, saber o que você precisa, descansa um pouco antes, se prepara, se posiciona de uma forma assim de respeitar o seu próprio limite. E isso vai ajudando. Isso é cuidar da saúde mental, para que daí você não adoeça. Então, não é um rótulo, nós temos que tirar isso. E para mim foi um alívio quando veio esse diagnóstico, porque me trouxe todas as respostas dos meus sintomas físicos e emocionais. Mas lembra que eu falei lá da minha sede de investir na minha espiritualidade? Continuei investindo, como sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. E para mim Deus é acima de tudo, é o que rege minha vida. Meu filho, e no meio do ano de 2024, se converte a evangélico. E eu até então, com a pandemia, acabei me afastando da prática dos rituais da Igreja Católica. Sempre fui muito inserida na Igreja Católica, participava de pastorais, sempre fui muito ativa. E era muito interessante porque fiz muito grupos na comunidade, de psicoterapia de grupo. Sempre fiz, desde menina, desde quando eu me formei. As pessoas achavam que eu até era evangélica, porque era tão vívido em mim essa questão da espiritualidade, da fé em Deus. Mas não, e com a pandemia eu acabei me afastando um pouco, nós nos afastamos, não de Deus, mas da prática religiosa. E meu filho, em 2024, se tornando evangélico, eu e meu marido começamos a acompanhá-los nos cultos. Então assim, eu falei assim, vamos lá, não estou indo na igreja mesmo, deixa eu ir acompanhar ele. E fizemos esse segundo semestre de 2024 acompanhando. Lembra, no final de 2024 que eu fui receber o diagnóstico de autismo. Então ainda estava oscilando de altos e baixos com sintomas ditos depressão, que me desestabilizava muito. Fomos acompanhando eles, mas fui tomando mais consciência com o diagnóstico do autismo no final do ano, de como me autorregular, continuando nessa jornada da espiritualidade. E chegou acho que foi em abril de 2025 deste ano, eu falei assim, não faz muito sentido, eu tô vindo todo domingo aqui no culto, estou aqui, tá me fazendo bem, eu acho que tá sendo um encontro, assim, a gente fala, eu posso dizer, lembre-se, a espiritualidade sempre fez parte, sempre acreditei em Deus, mas foi a cereja do bolo, puta, tá ótimo, já sei o que eu tenho, que eu tô me autorregulando, não estava mais tomando medicamento, já não tô fazendo, desde o ano passado também, principalmente com o diagnóstico de autismo, não precisei mais, ano passado, agora ano retrasado, né, nós estamos em 2026, não precisei mais do medicamento. Falei assim, eu preciso ter uma posição efetiva na minha prática religiosa. Foi quando eu junto com meu marido, me converti à evangélica da Igreja Batista aqui da Igreja da Cidade, né? Que é a Igreja Batista, a antiga PIB aqui da cidade. Fui extremamente, muito bem acolhida. Mas antes disso, vamos dar um passinho de novo anterior. Em janeiro de 2025, eu fui buscar um curso, eu com os meus cursos, né? Fui buscar um curso de teologia. Eu sempre quis fazer um curso de teologia. E a igreja
a igreja da cidade me aceitou através do que eles têm uma escola que é o IP, me aceitou como aluna mesmo sendo católica. É muito interessante que no primeiro mês de aula, que foi em fevereiro, no final de fevereiro, na aula prática, as pessoas perguntavam: você é de qual igreja? Eu disse: não, eu sou católica. Eu só olhava, uma católica aqui fazendo uma formação dentro da igreja da cidade de teologia. Mas eu fui aceita, porque ali eu sempre tive portas abertas, um acolhimento muito, embora seja uma igreja muito grande, tive um acolhimento que eu não tive na minha igreja católica nas vezes que eu tive crises. Então, assim, isso foi um ponto fundamental até para minha conversão, para me tornar evangélica. É o acolhimento, quando a gente consegue ser vista. Isso é muito importante. E eu falando aqui para vocês essa questão de conseguir ser vista, eu acho que um dos picos e mais importantes também da minha psicoterapia foi o dia que numa sessão minha psicóloga falou assim: eu vejo você. Menina, isso deu um impacto. Porque assim, poder ser vista, ser legitimada, qualquer ser humano quer isso da gente, não é? Eu olho pra você, eu vejo você, não é sobre mim, é sobre você. Isso nos dá pertencimento, porque nós somos humanos. Ter alguém que nos vê, isso é muito importante. Isso ajuda na nossa saúde mental também. Então, daí eu voltando pra cá, eu acabei me convertendo. Continuei no curso de formação, continuo ainda no curso de formação de teologia, e já no segundo encontro que nós tivemos presencial, eu já era evangélica, já não era mais católica, já estava convertida a evangélica. E eu percebo que a fé, o pertencimento e uma escolha consciente de recursos para nos ajudar, para contribuir para a nossa saúde mental, ela vai te curar. Você só precisa ter o caminho certo. Que caminho você quer trilhar? Que recurso você tem disponível? Porque ficar só fechado e com os seus sintomas, isso não é certo. Isso não é o que Deus quer para a nossa vida. Isso não é o que vai nos dar sustentação para seguir cada passo do nosso dia. Lembre-se, eu começo a minha fala aqui hoje falando do Janeiro Branco, que é um alerta para a gente cuidar da nossa saúde mental. Só que quando nós vamos falar da nossa saúde mental, nós vamos passar pela saúde física, que tem que ser olhada, tem que ser rastreada, não pode ser negligenciada. Nós temos que olhar sim para a nossa espiritualidade, porque nós somos um ser integral. Nós temos a nossa mente, nosso corpo, mas nosso espírito. E como que a gente cuida dessas três esferas? Poder olhar e ter recursos e buscar sim uma resposta, isso é fundamental. O que alicerça a gente? A base é a fé, é o acreditar que tem caminhos, acreditar que tem possibilidades de sim me curar e não precisar ficar no sofrimento. Porque quando vem esses sintomas, ele é muito doído. A gente sente culpa, a gente se sente inadequado, a gente se sente, poxa vida, como eu posso com a vida que eu tenho e tá ruim desse jeito, e tá me sentindo mal? A gente sente vergonha, porque tem muito tabu. A depressão, a ansiedade, é muito triste, né? Diagnósticos psicológicos, psiquiátricos, eles não deveriam criar vergonha para ninguém, e sim fortaleza. Por quê? Porque por ter vivido a minha escuridão, eu conheço a tua escuridão. E eu sei de um monte de recursos que pode sair dela. Isso daí não é maravilhoso? Eu lembro que quando eu estava na crise, as pessoas que me conheciam, sabiam do meu histórico, da minha entrega em psicologia, falavam: não tem problema, mergulha nisso, vamos cuidar disso, porque isso ainda vai ajudar muitas pessoas. E eu não entendia, mas como que vai ajudar? Do jeito que eu tô aqui, vou conseguir ajudar alguém como? Mas hoje eu consigo entender perfeitamente, não que eu não entendesse, mas entender com tanta propriedade, genuidade, quando alguém está sofrendo, quando alguém está por exemplo, com a depressão. Porque é uma doença, é um diagnóstico muito triste e que precisa ser cuidado, muito delicado e que precisa ser acolhido, precisa ser visto. No meu caso, eu entrei nesse quadro por N fatores, que para mim culminou no meu diagnóstico do autismo nível 1 de suporte, porque fez todo o sentido, todas aqueles critérios, aquelas características preenche,
Para algumas pessoas que eu falo hoje, não tem nada, virou modismo. Agora até ela falando que ela tem. Não, gente, tenho sim. Consigo sentar te explicar neurofisiologicamente como é, o que acontece e as respostas que me deram. E que isso não é para mim uma sentença, não é para mim uma muleta, e sim uma puta força de perceber, puta, preciso me autorregular aqui, nossa, tô precisando de tal coisa, e consigo ter uma vida totalmente plena e saudável, com Deus, com a fé fortalecida. Nessa camiseta, não sei se dá para vocês verem, quem planta fé colhe milagres, porque acaba sendo um milagre a cada dia. Agora você pode perguntar, nossa, Rê, então agora você não tem mais nada? Não, como qualquer outro ser humano, eu também tenho altos e baixos. Você não tem, duvido que não tenha, mesmo que você nunca tenha tido um diagnóstico de depressão, ansiedade ou qualquer outros sintomas psiquiátricos. Mas, como ser humano, estando neste plano, nós temos altos e baixos, e eu também tenho. E qual que é a diferença? Que quando eu tô no baixo, eu sei qual boia pegar, eu sei qual recurso pegar para poder me levantar. E se tiver que aprender mais recursos e mais técnicas, vou aprender. Porque nós estamos aqui para aprender a cada dia. E quanto mais eu aprendo e aplico na minha vida, mais eu tenho para oferecer para aquelas pessoas que eu amo e para os meus clientes. E isso me deu força depois dessa jornada, porque eu não contei para vocês também que no segundo semestre agora de 2025, eu não sei porque eu tinha um chamado que eu tinha que parar tudo. Sabe aquela coisa interna? Para tudo, Renata, para tudo, para tudo. Continuei com o meu espaço na TV, né, no programa Manhã na Band, que eu tenho um espaço que chama Café com Renata Bueno, todo sábado de manhã no programa Manhã na Band. Se você não conhece, vá conhecer, da TV Band Vale, que o Lucas é o cara que coordena, é o cara que é dono do programa, e eu participo de um quadro ali com ele. Tô todo sábado lá, mas eu parei com tudo, inclusive com os atendimentos. Eu fiquei somente com uma cliente. Falei assim, não sei, Deus tá pedindo para parar. E eu parei. Falei, é para parar, vamos parar. Chegou agora, no final de novembro, começo de dezembro, veio um outro chamado. Ah, você parou? Agora sim, respira fundo e se prepara para começar. Porque 2026 você está pronta para começar. Recomeçar. Uma nova Renata com novos recursos, com novas ferramentas, se cuidando mais, estando numa outra versão, numa versão que eu, junto com tudo que eu vivi, com tudo que eu aprendi, tenho para oferecer para os meus clientes. E aí eu abro minha agenda de 2026 para atender aqui no meu consultório, para continuar nos atendimentos online, porque eu atendi muitas pessoas fora do país, que moram fora do Brasil. Agora eu só estou disponível. Quem vier, eu estarei aberta para a minha agenda oferecer para você. Então, esta live de hoje teve 3 pontos que eu quero que você leve para você. Dificuldades todo mundo vai ter. A importância do autocuidado é fundamental. Então a depressão tá aí, muitas pessoas têm, estão sendo negligentes. Então tem que cuidar. Então saúde mental tá aí, Janeiro Branco tá aí para trazer esse alerta. Cuide da sua saúde mental. Todos nós precisamos cuidar. Segundo, busque recursos. Tem muitos recursos disponíveis. Aí na internet tem muitos. Meditação, consciência do teu corpo, fazer atividade física, cuidar bem da alimentação. Então, assim, isso é fundamental. E assim, nunca perder a fé. Não estou dizendo religião que você deve seguir, de forma alguma, mas tenha fé. Acredite que tem um Deus maior cuidando de você, que Ele precisa sim estar no centro da tua vida, porque você não está aqui por acaso. Então é muito importante você cuidar disso. Eu listei aqui 5 pontos que eu vou colocar aqui para vocês. Tem muitas outras coisas que eu notei aqui que eu ia falar, acabo passando. Mas 5 dicas. Procure ajuda profissional. Fé e terapia não competem. Então, assim, eu já tive clientes no passado que falou, eu não vinha buscar porque Deus ia resolver. Deus coloca homens para resolver. Colocam pessoas capacitadas para te ajudar. Então, a fé
a fé e a terapia, a psicoterapia andam juntas sim. Então elas se complementam, tá? Nunca negocie os cuidados básicos. Bom sono, alimentação, medicação quando necessário. Fique atento a isso. 3, escute teu corpo. Comece a perceber. Tem pessoas que não percebem o que está acontecendo no corpo dela agora. Então se você parar agora, nesse momento, que seja 1 segundo, feche os olhos e perceba como está seu corpo. Como está a sua respiração? Ela está acelerada? Ela está travada? Como está? Está fluindo? Comece a ter alguns segundos, alguns minutos no dia para fazer um escaneamento corporal. Como está teu corpo? Porque o corpo, ele é muito simbólico. Ele traz para a gente resposta que muitas vezes a nossa consciência não trouxe. Mas se a gente voltar a nossa consciência para o corpo, a gente vai conseguir buscar muitas respostas. O que está acontecendo com a gente? Uma dorzinha aqui, outra ali. O que essa dor está querendo trazer? Então assim, faça isso. Comece a escutar teu corpo. As emoções não resolvidas sempre vão ser expressas através dele. Cuidado com o isolamento espiritual e emocional. Afastar de vínculos, de contato com pessoas, isso machuca muito. Então não perca isso. Busque quem você conhece, busque quem você confia. Faça conexão. Isso ajuda, isso salva vidas. Ninguém é bom sozinho. Precisa de alguém. O ser humano, ele não nasceu para viver sozinho. Ele precisa de alguém. Então busque uma ajuda. E aceite o tempo do processo. Né? A cura emocional, espiritual, ela não é linear. Ela vai ter altos e baixos, altos e baixos. E isso faz parte. Então tem muitas pessoas que falam, eu fiz e tô mal de novo, viu que não adianta, comigo não resolve nada. Não. O mal, ele faz parte do processo da jornada para você ir cada vez mais se fortalecendo. Então você vai ter altos e baixos nessa jornada de cura emocional, cura espiritual. Então vá à cura física. Seja perseverante, acredite que a jornada, ela não é uma linha reta, ela tem altos e baixos, e isso que traz força, tá certo? E se hoje você só consegue dar um pequeno passinho, dê esse passinho, dê esse passo porque ele já vai ser suficiente. E Deus também trabalha nos processos lentos, não é só nos processos rápidos. Então eu deixo minha mensagem aqui para você. E tem uma citação bíblica que eu acho que ela é muito importante, para mim foi muito importante, que está em Romanos 12:2, que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós estamos com a mente aberta, se nós estamos disponíveis a conhecer o novo, nós conseguimos enfrentar sim qualquer sofrimento. Nós conseguimos sim buscar os recursos, mas nós precisamos ter essa disponibilidade interna e acreditar nisso. Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter ajudado com a minha jornada, com aquilo que eu vivi, cada etapa desde outubro de 2022, e fico aqui disponível. Quiser trocar uma ideia, conversar, que seja aqui pelo Instagram, que seja no privado, por favor, me procure. Eu vejo você, eu estou disponível para você, tá bom? E tenha um abençoado 2026, que Deus te ilumine, que seja uma jornada importante para a tua vida e que você cresça cada dia mais. Um grande beijo e até a próxima.